Mas eu queria voltar a um ponto que eu acho que a gente ainda não falou tanto, que é a manifestação de domingo. Eu estou achando muito curioso que a Michelle Bolsonaro estará ausente porque passou por uma cirurgia estética há 2 semanas e não se recuperou ainda. Eu acho isso muito curioso, não estou sendo irônica não, porque esse tipo de procedimento a gente planeja, né? A gente não faz assim, eu nunca fiz um, mas até tenho amigos que fazem. Mas enfim, eu não quando fiz, precisar, não. Vocês podem ver. Isso, pode ver que eu não fiz. Aliás, você sabe que alguns comentários passivos agressivos que eu mais recebo quando alguém quer me xingar nas redes sociais, é falando, nossa, você tá com uma cara de cansado, nem tia, umas coisas assim. Eu falo, poxa, é porque eu não faço de Michelle. Mas eu vou me planejar melhor do que ela, viu? Se tiver um compromisso importante 2 semanas depois... Então, você percebe? Então, eu tô achando isso muito curioso, a Michelle ter convocado esses protestos lá faz mais de um mês, porque ela foi parte importante ali da convocatória. Ela é uma figura muito importante dessa narrativa das mulheres presas, né, das mulheres do campo bolsonarista e da direita, empoderadas, né, assim, no sentido de, nós estamos aqui em luta e mobilizadas e tudo mais. Ela estará ausente. Outras ausências que preenchem lacunas. Ronaldo Caiado estará ausente. Pablo Marçal estará ausente. Ratinho Júnior estará ausente. Então, a fala do Bolsonaro na saída do encontro com o Valdemar foi: outros partidos têm seus candidatos. Aqui sou eu o candidato. Embora ele esteja inelegível, vamos lembrar mais uma vez. Os outros candidatos falaram, não, obrigada, tal. Quem confirmou a presença? Tarcísio de Freitas, o próprio Silas Malafaia, né, que organizou, e, assim, de nomão, assim... As provas são mais robustas, né? Setembro de 2024 não é março de 2025. Eu começaria olhando por aí. O que se sabia, eles já sabiam o que tinham feito no verão passado. Nós é que não sabíamos os detalhes do que eles tinham feito no verão passado. E em setembro de 2024, quando eles foram às ruas, bem lembrado por você, né? Eu até fui resgatar aqui... para todo mundo lembrar com a gente as características do que foi a manifestação pela anistia em setembro. A fala emblemática da Michelle Bolsonaro dobrando a aposta a imprimir religião na política, a fala muito comentada depois, a grande mobilização de parlamentares do PL em diversas cidades do interior de São Paulo para levar sua base eleitoral e moradores das cidades do interior de São Paulo para a Avenida Paulista. Isso ficou comprovado com entrevistas e com pesquisas. O tom de perseguição política, como a gente já falou aqui, né, e um cuidado para não atacar as instituições, porque eles já tinham lá uma decisão do Alexandre de Moraes: se vocês falarem alguma coisa, a gente vai prender vocês amanhã. E aí, então, o único autorizado a quebrar o protocolo ou chutar o pau da barraca, que eu vou usar esse termo com os nossos ouvintes, foi o Silas Malafaia. Que pagou, faz isso com prazer, né? Que faz isso porque está falando para uma outra audiência, porque inclusive está chamando e pedindo para ser restringido e possivelmente preso, porque aí será perseguição religiosa, que é tudo que ele quer emplacar, sempre foi. Então, desde lá do 7 de setembro, que já cometeu crimes eleitorais que depois tornaram o ex-presidente Bolsonaro inelegível, o Silas Malafaia já era a pessoa que pagava o trio elétrico, que se colocava mais à frente. Não foi diferente em setembro e eu duvido que será diferente agora, mesmo com essa... Agora, a gente teve a presença do Pablo Marçal, porque a gente estava... às vésperas das eleições municipais. Sim, então, o Pablo Marçal, a presença dele foi tudo. E o Pablo Marçal mais com o pé no chão, né, no sentido do pé na rua mesmo. Ele estava ali fazendo campanha e gravando seus cortes e fazendo a gente teve Ricardo Nunes presente, mas um pouquinho escondido, presente, porém com um pouquinho de vergonha, também às vésperas das eleições. Tarcísio, Caiado... e outros governadores, Zema, naquele momento, no trio, defendendo, mas aí, de novo, a gente não tinha as mesmas provas que a gente tem agora. O interessante nesse time é quem pode concorrer em 2026 não está, né? Entre os
grandes cotados para ser esse candidato da direita estão Ratinho Júnior, Caiado, Zema e Marçal. A gente tá falando do Tarcísio, né? O Tarcísio, para mim, ele é uma grande... O Tarcísio, para mim, ele vai... Mas é isso que eu tô falando. Mas não vai para presidência em 2026. Você tá bancando assim? Eu acho que não vai. Aí você já tá cravando, hein, Magno? Eu sou péssimo. Eu gostaria de dizer. Bolão. Péssimo de bolão, então provavelmente estou errado. Mas acho que o Tarcísio não vai para presidência. Rapaz, o Nunes já tá começando a articular a candidatura para governo do Estado. Sonhar não custa nada. Eu tô dobrando a minha aposta na minha previsão, estou falando que não sou errado. Pode ser que eu esteja errado, mas eu não acho que o Tarcísio vá. E você acha que vai quem? Acho que pode ir Caiado. Só pra gente saber que não vai, então, já que é bolão. Só pra vocês verem que não vai. Caiado, Ratinho ou Zema, eu acho que tem muito mais chances do que o Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio espera o próximo ciclo. Poderá ser candidato à reeleição. Exatamente. Que é o que... Mas a eleição em São Paulo para o Tarcísio eu acho que não deve ser um grande problema. Então, não imagino que isso seja uma grande mancha para ele estar presente ali. Mas para os outros exatamente, talvez, né? Mas para os outros que pensam no cenário nacional e principalmente pensam que eles precisam conquistar um eleitorado que está ali um pouco mais para o centro, acho que esse resguardo faz mais sentido para eles do que faz nesse momento para o Tarcísio. Eu acredito que é por isso que o Tarcísio pode ir, porque não pensa numa campanha nacional em 2026, pensa numa campanha em São Paulo, e uma campanha em São Paulo tende, em teoria, a ser um pouco mais tranquila para ele. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar aqui sobre domingo. Claro que é bravata, mas o Bolsonaro saiu do encontro com o Valdemar falando que espera 500 mil pessoas em Copacabana. Claro que é bravata, assim, porque 500 mil pessoas, ele não pôs nem na Paulista em fevereiro do ano passado, antes das provas todas, mas... Enfim, na verdade, esses números de manifestação, tirando a turma do professor Pablo Hortelado, que hoje faz o serviço o levantamento mais com o método mais bem resolvido, eu acho, né, de quantas pessoas de fato foram às ruas, é sempre um número questionado, muito questionado, né? Depende de quem está apresentando. Organizadores dos eventos normalmente apresentam um número super inflado, a polícia militar vem e joga lá para baixo, e aí, enfim, mas o método do Pablo costuma ser bem redondo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, primeiro tem uma preocupação assim de, Copacabana é mais larga, então saiu notinha na imprensa ontem falando, os bolsonaristas estão preocupados porque a Paulista oferece a chance de uma foto mais compacta, né, do que a Copacabana e tal. Agora, também é verdade que de 2013 para cá, a direita tem tido muito mais força para colocar gente na rua do que a esquerda. Então, enfim, subestimar essa capacidade também pode ser equivocado. E, por outro lado, eu não sei o quanto isso vai ser visto, não foi visto até aqui nas redes bolsonaristas, pelo que eu chequei, mas... Eles vinham tentando inflar esse número, essa convocação, a partir de um Fora Lula 2026, o que é uma coisa meio esquisita, porque Fora Lula 2026, tipo, não é nem pedindo impeachment nem nada, é falando para o Lula não estar, não concorrer em 2026, é uma coisa, enfim. Mas a popularidade do Lula está lá no pé, a inflação está lá na altura, no céu, e, enfim... pode ser que cole, né, essa convocatória por esse ângulo. Como é que vocês imaginam que vai ser a resposta a essa manifestação das pessoas, não dos políticos? Eu acho que seguirá sendo relevante a gente se virmos bastante gente defendendo o campo bolsonarista nesse momento nas ruas. Se for 500 mil, se for 300 mil, 200 mil, acho que será...
será importante ainda ver a capacidade de convocatória e de levar pessoas às ruas, qualquer que seja o chamado. Eu diria que veremos os mesmos símbolos que temos visto até hoje, da bandeira do Brasil, da bandeira de Israel, de falas mais... Supremo é o povo. De Supremo é o povo, de falas mais religiosas, no chão talvez menos respeitosas com as instituições e autoridades e eu ia falar no púlpito, no púlpito, que também é um pouco o trio elétrico, mais respeitosas porque estão com medo da justiça. Eu acho que tem, pela quantidade eu não sei avaliar, mas a tendência é vermos o mesmo desenho, o mesmo tom, as mesmas mensagens, os mesmos agentes políticos e mensagens político aí, partidárias e também de alguma forma ligadas à agenda conservadora, ultraconservadora nas ruas, em Copacabana ou se fosse na Paulista. Eu acho que vamos ver isso, assim. Uhum. Eu concordo. Eu acho que o grande ponto nesse momento não são nem as pautas. A inflação dos alimentos faz com que a popularidade do governo caia, as pessoas se sentem mais pobres, as pessoas ficam chateadas quando elas vão ao supermercado e veem que as coisas aumentaram os preços, mas não mobiliza ninguém a sair de casa em Copacabana, no sol, domingo. Eu não consigo ver isso acontecer nesse momento. Uhum. Então, a grande atração será ver o quanto esse discurso ainda mobiliza pessoas. E não mobilizar pessoas no Instagram ou no Twitter, mas fazer com que as pessoas saiam de casa. Isso é muito difícil de fazer. Uhum. Os políticos têm enfrentado uma dificuldade gigantesca de mobilizar pessoas de 2018 para cá. De 2018 para cá, a gente tem visto uma queda visível no engajamento político das pessoas. Em qualquer tipo de evento político, o engajamento tem caído de 2018 para cá, porque as pessoas passaram 5 anos entre 2013 e 2018 muito engajadas, muito interessadas em participar de coisas, e depois daquele momento a presença das pessoas ficou muito mais rara. O bolsonarismo consegue ainda mobilizar, e talvez por isso chame a atenção, por ser o único campo político nesse momento que consiga mobilizar um grande número de pessoas. Então, acho que a mobilização vai ser o grande tema desse encontro. As pautas a gente vê depois, ou as pautas a gente já sabe quais são, né? No final das contas, se o Jair Bolsonaro estivesse lá defendendo a titularidade do Neymar na seleção, ia ser o mesmo número de pessoas. Eu acho que veremos uma manifestação de apoio a convocatória do Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, isso e o que ele ainda mobiliza. Eu acho que é sobre isso. Agora, no Congresso não é só sobre isso, né? Quando a gente está falando, então, do balanço que hoje que vem saindo essa semana do apoio, por exemplo, ao projeto da anistia, com o Centrão praticamente integralmente embarcado. E me chama muita atenção o fato de que o único partido do Centrão que ainda não embarcou assim, mais explicitamente é o Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, mas é também o partido do Marcos Pereira, que é jurista e está falando, então, gente, é assim, esse projeto de anistia não vai colar, e se colar o Supremo derruba, e se o Supremo derrubar, tipo, pra quê esse desgaste, né? Então, tá um pouquinho ali tentando chamar para a voz da razão e tal. Mas o Planalto ainda tem enxergado essa adesão do Centrão ao projeto de anistia como instrumento de pressão para a reforma ministerial. Mas não é um pouco ingênuo, será? Isso, eu tenho minhas dúvidas. Tem um ponto, um pouco na direção do que a Carol estava dizendo, sobre os republicanos. Os republicanos não é só o partido do Tarcísio e do Marcos Pereira, é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso. Do bispo Marcos Pereira, o bispo licenciado Marcos Pereira. Então é interessante observar isso também, como republicanos mantêm um pé em cada canoa, mas com plena consciência da importância de manter um pé em cada canoa. E uma visão muito realista da política, inclusive de proximidade com o governo. Uhum. O Congresso Nacional tem uma figura, tem uma visão
desse momento, março de 2025. Eu acho que há duas coisas que a gente precisa observar à medida que o tempo passe e principalmente se esse projeto da anistia não for pautado em breve. A possibilidade de Bolsonaro ser candidato, que isso determina ali a adesão dos deputados para onde eles vão, porque eles vão começar a pensar no próprio destino, né? A reeleição deles está chegando perto. E a popularidade do governo. A escolha dos deputados daqui para frente, no que resta na segunda metade dos mandatos deles, é pensando na própria reeleição. Se o Bolsonaro fica cada vez mais claro que ele não se viabiliza para ser candidato a presidente e tem um campo aqui na direita que não tem candidato, o canto da sereia do governo vai ficando mais atraente, né? O governo tem poder. É importante que a gente se lembre, desde que a reeleição foi implementada no Brasil, só o Bolsonaro perdeu a reeleição. O governo tem muito poder, muito recurso. E isso é muito importante para os deputados. Então, pode ser que os deputados comecem a ter posições um pouco mais simpáticas ao governo. Por outro lado, se a popularidade do Lula segue a tendência que a gente tem visto nos últimos 2, 3 meses de minguar, pode ser também que a força de atração vá para o outro lado. Aí a gente lembra da Dilma perdendo popularidade, como rapidamente o equilíbrio... A Dilma começa o primeiro governo com a maior base governista de todos os tempos. E ela entra no segundo governo tendo dificuldade de passar um projeto de lei. Nem o partido dela estava apoiando direito. Então, essas duas forças, o fortalecimento e o enfraquecimento do Bolsonaro, o fortalecimento e o enfraquecimento do governo, tem também um poder de fazer com que os deputados vão para um lado e para o outro, porque a eleição deles está chegando. Muito bem.